Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Montevidéu, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Jones Chaparini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Montevidéu, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Johnny, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Olá, Guilherme, boa tarde a todos. Johnny, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi no final de março e você já destacava um cenário de queda no potencial produtivo para essas lavouras de milho. De lá para cá, como é que foi o desenvolvimento? Tivemos um cenário melhor ou os problemas continuam aparecendo por aí? Guilherme, continua o cenário que nós tínhamos relatado no passado, né, devido um pouquinho do clima adverso, e continua porque chegou em meados de abril, as chuvas cortaram, né, então continua com uma produtividade um pouquinho bem menor do que a gente já estimava, e referente às safrinhas passadas, com certeza será bem inferior. E aí, Johnny, só para a gente ter uma ideia, como é que costuma ser a média de produtividade aí da região e quanto que vocês estão esperando para esse ano? Ô, Guilherme, assim, as últimas duas safrinhas passadas, nós tivemos boas produtividades, até surpreendente, em relação a que vamos ter agora nessa safra 2020, nessa safrinha 2024, né? Então, nós supomos aí que vamos ter uma queda aí de 20 até 30, 35%. Por quê? Porque nós tivemos aí inicial milho plantado em janeiro, né? E até 20 de fevereiro nós tivemos um bom índice de chuvas. E esses primeiros plantados aí nós tivemos aí um período mais chuvoso, tempo mais fechado, que falta de luminosidade veio prejudicar um pouco a produtividade desses, que seria um pouco melhor. E os que plantou já meados de fevereiro, de 20 de fevereiro para frente, já as chuvas cortaram agora em abril, então teremos baixa produtividade por falta de água, outro excesso de água e falta de luminosidade, e esse plantado final de fevereiro já vai faltar por déficit hídrico, né? Então, supomos que a nossa safrinha será bem menor do que as 2 anos anteriores. E, Johnny, olhando para a sanidade dessas lavouras, como é que tem sido a pressão de pragas? Também tem sido um problema para o produtor aí da região, né? Sim, diante do que noticiamos no passado, nós tivemos aí a severidade de pressão de cigarinha, que causa um enfesamento. Isso também limita também a produtividade. Então, agora que nós vamos colher, e acreditamos que teremos perca por a severidade de pressão de cigarinha, por nosso clima ser desfavorável e o controle ser um pouquinho delicado, né? Que para a cigarinha, o controle químico, que nós temos aí, químico e biológico, e clima desfavorável, a gente não conseguiu efetuar 100% do controle. Então, teremos também baixa produção em relação a ataques de pragas, como relatamos no passado, que também teve percevejo da cultura de verão e danificou muito o inicial da cultura de milho. E quando é que a gente deve ter colheita acontecendo por aí? Olha, a colheita, eu acredito que no próximo mês a gente já concentra um pouquinho, vai ter um inicial, né? Sei que aqui no município vizinho de Montevidéu já tem alguns produtores que colheram e a produtividade foi baixa em relação aos outros anos. Então, isso a gente já pode relatar que nossa produção será de 20% a 30% menor que as safras passadas. E, Johnny, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor comercializar suas safras? As vendas estão andando ou o produtor ainda está segurando essa comercialização? Olha, é difícil falar, né? Porque como é que você comercializa o cereal, uma cultura do milho, ao preço que roda no mercado hoje?
o custo está mais que isso. Então, eu acho que o produtor às vezes está segurando para ver se consegue diluir esse custo com um melhor preço, porque hoje o preço que está é bem mínimo mesmo. E aí, Johnny, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação e o planejamento para a próxima safra, safra de verão 24-25? Olha, o produtor está bem retraído em questão disso aí e analisando o custo, porque hoje, para dar o pontapé inicial e projetar safra futura com o custo que está e com o preço que o mercado está atuando, é meio que desmotivador ou inviável, mas nós temos que trabalhar, mas o produtor está bem atento e fazendo cálculos, porque números são exatos, né? Então a gente precisa de analisar bem a situação para poder tomar atitude para a próxima safra de verão. Johnny, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras de milho na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ok. O produtor tem que ficar atento aí nas comercializações, né? E ficar atento na produtividade, porque eu acho que não é só o nosso município, assim como nossa região, que às vezes vai perder por clima desfavorável, assim como o centro-oeste goiano, o centro-oeste do país também teremos aí algumas perdas. Então o produtor tem que ficar atento, porque nós precisamos ter margem para continuar a nossa atividade. E agradeço, assim, que sempre que o canal Notícias precisar, a gente está sempre disponível. Johnny, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da colheita do milho aí em Montevidéu. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Obrigado. O Johnny Chaparini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Montevidéu, em Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho nessa reta final de desenvolvimento. Johnny destacando um cenário bastante complicado do ponto de vista climático e aí por duas realidades diferentes de acordo com a época de plantio. Aqueles milhos plantados na janela ideal entre janeiro e 20 de fevereiro tiveram boas chuvas, mas a sequência de dias chuvosos e nublados prejudicou a luminosidade e tirou o potencial produtivo dessas áreas. Já as lavouras plantadas depois do dia 20 de fevereiro enfrentaram corte das precipitações a partir do mês de abril e também tiveram esse potencial reduzido. Sendo assim, a expectativa do Sindicato Rural do município é uma redução entre 20% e 35% na produtividade com relação ao registrado na safra passada, que foi uma segunda safra bastante positiva para o milho lá em Montevidéu, em Goiás. Johnny também destacando um cenário de comercialização bastante tenso, com o produtor encontrando preços baixos até diante dos custos elevados para implementar essa safra, então esperando ao máximo para avançar com essas comercializações, esperando melhores preços no mercado, um cenário similar ao que também acontece para a próxima safra de soja, a safra de verão 24-25, o produtor lá em Montevidéu analisando, fazendo contas e esperando um pouquinho mais para tomar suas decisões e fechar os seus contratos, já que os preços estão aquém daquilo que ele esperava neste momento, como o Johnny destacou aqui para a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.